Sendo quebrado. Olá, hoje é domingo, dia 10 de dezembro de 2023. Nós estamos aqui para gravar nossos estudos uma vez mais, hoje no livro de Isaías, em seu capítulo 63. Meus 3 recadinhos, vou tentar ser breve. O primeiro deles, lemos todos os dias um capítulo da Bíblia e gravamos um breve áudio que deixamos nos canais digitais da igreja com um estudo com mais informação sobre o texto bíblico. Às vezes de um trecho do capítulo, alguns versículos, às vezes sobre o capítulo inteiro. Ouça, compartilhe, mande para as pessoas que você ama para que elas também sejam edificadas. Meu segundo recado, estamos chegando ao final do ano, compre a Bíblia 365. Você precisa de um método de leitura da Bíblia, eu indico esse porque é um método que eu uso, que eu gosto, acho e acredito que funciona. E o terceiro recadinho, nós temos estudos bíblicos na igreja segundas-feiras, quartas-feiras, quintas-feiras e domingo temos escola dominical, 8h30 da manhã e 17 horas. 8h30 da manhã eu estou lá, vá lá encontrar comigo, vá lá fazer o estudo da Bíblia comigo, vai ser um prazer te receber. Os horários estão aqui na descrição desse áudio, assim como também está na descrição desse áudio os comentários que eu uso para o livro de Isaías e também a sugestão do livro do Cacau Marques. Eu sugiro que você compre, que é um ótimo livro. Nós vamos ler Isaías 63, entre os versículos 7 e versículo 19, eu vou ler na edição Revista Almeida e Atualizada. Celebrarei as benignidades do Senhor e os seus atos gloriosos, segundo tudo que o Senhor nos concedeu e segundo a grande bondade para com a casa de Israel. Bondade que usou para com ele, segundo as suas misericórdias e segundo a multidão das suas benignidades. Porque ele dizia, certamente, eles são meu povo, filhos que não mentirão, e se lhes tornou o seu Salvador. Em toda a angústia deles foi ele angustiado, e o anjo da sua presença o salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu, os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, pelo que se lhes tornou um inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Então o povo se lembrou dos dias antigos de Moisés e disse: Onde está aquele que fez subir do mar o pastor do seu rebanho? Onde está o que pôs nele o seu Espírito Santo? Aquele cujo braço glorioso ele fez andar à mão direita de Moisés? Que fendeu as águas diante deles, criando para si um nome eterno? Aquele que os guiou pelos abismos, como o cavalo no deserto, de modo que nunca tropeçaram? Como o animal que desce aos vales, o Espírito do Senhor lhes deu descanso. Assim, guiaste o teu povo para te criares um nome glorioso. Atento ao céu, e olha a tua santa e gloriosa habitação. Onde estão o teu zelo e as tuas obras poderosas? A ternura do teu coração e as tuas misericórdias se detêm para comigo. Mas tu és nosso Pai, ainda que Abraão não nos conhece e Israel não nos reconhece, tu, ó Senhor, és nosso Pai, nosso Redentor é o teu nome desde a antiguidade. Ó Senhor, por que nos fazes desviar dos teus caminhos? Por que endureces o nosso coração para que te não temamos? Volta por amor dos teus servos e das tribos da tua herança. Só por breve tempo foi o país possuído pelo teu santo povo. Nossos adversários pisaram o teu santuário. Tornamo-nos como aqueles sobre quem tu nunca dominaste e como os que nunca se chamaram pelo teu nome. Sendo quebrado é o nome do estudo de hoje. Isaías 63, de 7 a 19, é um hino de quebrantamento, é uma canção de quebrantamento. E eu vou explicar isso para você logo. O capítulo 63 começa em seus versículos de 1 a 6, que nós não lemos, falando sobre o juízo de Deus sobre as nações. E é bom destacar que ele está sozinho nesse juízo. Se nós vamos até o capítulo e vemos o versículo 3, diz assim: O lagar eu o pisei sozinho. O lagar eu o pisei sozinho. Só Deus é juiz, mesmo que utilize ferramentas humanas para isso. O dia da vingança está no coração dele. No versículo 4 diz: Porque o dia da vingança me estava no coração. O dia da vingança e retribuição estão no coração dele. É bom destacar que vingança e retribuição de Deus são algo muito diferente do que o ser humano imagina e executa. Não se trata de um sentimento mimado, mas de uma execução de justiça. Quando Deus se vinga, ele aparece como um vingador de sangue do povo que lhe pertence, fazendo justiça, agindo de maneira justa, trazendo correção onde necessária a correção. Essa realidade de Isaías 63, de 1 a 6, que mostra o juízo de Deus sobre os povos, pode dar uma ideia de que o povo de Israel é muito diferente e é merecedor de algo.
Contudo, o trecho seguinte que a gente leu, de 7 a 19, e o trecho de Isaías 64, de 1 a 12, que nós vamos mostrar no estudo amanhã, mostram que não haverá redenção de Israel se não houver um ajuste radical no coração do povo. Eu uso com frequência essa expressão, é porque de fato eu acredito nela. É necessário um ajuste radical em nossos corações para que nós possamos servir a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. A eleição de Israel como um povo de propriedade de Deus traz consigo um dever de obediência, um dever de se aproximar de Deus mais do que qualquer outra nação. Entretanto, Israel não consegue fazer isso, assim como nós não conseguimos fazer isso. Israel não consegue, o coração do povo, mesmo depois de retornar do exílio, continua um coração duro. Se você olhar para o versículo 17, diz assim: Ó Senhor, por que nos fazes desviar dos teus caminhos? Por que endureces o nosso coração? E Deus vai começar esse cântico de quebrantamento aqui, a partir do versículo 8, com o profeta celebrando a benignidade de Deus e lembrando que ele sempre agiu de forma benigna com o seu povo. Celebrarei as benignidades do Senhor e os seus atos gloriosos, segundo tudo que o Senhor nos concedeu e segundo a grande bondade para com a casa de Israel. A oração, a profecia, começa com a celebração da bondade e da benignidade do Senhor. Me ocorre que agora, que é a forma como Jesus nos ensina a orar, a primeira coisa é celebrar a santidade de Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. A resposta esperada para esses atos de benignidade seria um povo que não mentiria, seria um povo que faria uma aliança fiel em seu coração com o seu Deus. Veja o versículo 8. Porque ele dizia: certamente eles são meu povo, filhos que não mentirão, e se lhe tornou o seu salvador. Mas ao contrário disso, esse povo foi rebelde, esse povo entristeceu o Espírito Santo, esse povo entristeceu o coração de Deus. E ele pelejou contra eles. Veja o versículo 10. Mas eles foram rebeldes, contristaram o seu Espírito Santo, pelo que se lhes tornou em inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Eles foram rebeldes, entristeceram o Espírito Santo, e Deus se tornou o seu próprio inimigo. Cuidado com esse trecho de Deus tornou o seu próprio inimigo. Eu vou ler o Schneider aqui para você entender exatamente o que significa isso. Pelo que se lhe tornou um inimigo e ele mesmo pelejou contra eles. Deus é imutável em seu ser, mas há situações em que sua tensão é sentida como inimizade. Não porque ele seja inimigo, mas porque em virtude de sua santidade ferida é experimentado como inimigo. A inimizade de Deus pressupõe seu amor. Se este não existisse, aquele também não existiria. Se não existisse o amor de Deus, não existiria esse sentimento, por vezes, de inimizade contra ele. Porque esse sentimento é provocado exatamente quando nós entendemos que estamos nos afastando dele. É como a mão de Deus pesa sobre nós. Essa é a ideia, essa expressão que usamos e que nós já falamos aqui no livro de Isaías, que é quando Deus retira sua face. É quando o apóstolo Paulo fala em Romanos 1 que Deus os entregou às suas próprias paixões e concupiscências. Então não é que Deus é inimigo. Em todo momento, esse Deus olhou por eles. Ele, na angústia desse povo, ficou ele mesmo angustiado. Veja no versículo 9, diz assim: em toda a angústia deles, foi ele angustiado, e o anjo da sua presença o salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu, os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Contudo, esse povo vive em desobediência até Deus estabelecer seu juízo por meio do exílio. Então nós vimos que Isaías até o capítulo 39 é período pré-exílico. E Deus falando com esse povo que ele ia castigá-los, e esse povo é levado ao exílio. Durante o exílio, Deus ainda mantém a sua aliança e promete que vai salvar esse povo. Ele só promete que vai salvar esse povo por meio de um servo. E o servo é Ciro, que o rei persa. Deus usa alguém que não é da linhagem de Israel. Isso ofende o coração de alguns israelitas, mas é assim que ele faz. Ofende o coração, alguns deles permanecem reclamando. Nos livros de Esdras e Neemias, nós vemos as figuras de Zorobabel, Esdras, Neemias lutando por um povo que não tem mais a lei no coração e que precisa restaurar a lei no coração, que o profeta Jeremias vai falar com
com tanta ênfase nesse período. Jeremias mesmo, viu, gente? Quando a gente está falando lá de Esdras, Neemias, Jeremias. Então, o que nós vemos nos capítulos 56 a 62? Que apesar dessa realidade, Deus continua prometendo o povo que será com eles. Ele pede, contudo, que o culto seja genuíno, que o jejum seja genuíno, que o coração seja obediente, que o coração não seja rebelde. Fica claro, lendo Isaías após o capítulo 56, que é necessário o que eu chamo de ajuste radical no coração. E nós vemos que diante de tal sofrimento, o coração de alguns começa a se mover. Eles se lembram do Deus do seu passado. Veja o versículo 11. Então o povo se lembrou dos dias antigos de Moisés e disse: onde está aquele que fez subir do mar o pastor do seu rebanho? Onde está o que pôs nele o seu Espírito Santo? Onde está aquele cujo braço glorioso andou ao lado de Moisés? Está no versículo 12. Onde está aquele que guiou o seu povo pelos abismos? Está no versículo 13. Onde está aquele que deu descanso ao povo para sua própria glória? Está no versículo 14. Veja que durante todo o período, Deus dizendo que vai manter a sua promessa, o povo reclamando, às vezes falando que está fazendo o culto correto e Deus falando não está fazendo, vocês precisam obedecer. De repente o coração de alguns começa a se quebrar. O coração de alguns começa a se quebrar porque Deus começa a promover o ajuste radical que é necessário. O questionamento amargo começa a aparecer no coração de alguns. Veja o versículo 15. Atenta do céu e olha para a tua santa e gloriosa habitação. Onde estão o teu zelo e as tuas obras poderosas? Onde está o teu zelo, ó Deus? O coração de alguns começa a ficar angustiado porque vê claramente que o zelo de Deus foi embora com seu povo. A ternura do seu coração não está comigo, não está conosco. Veja o que está escrito no versículo 15. A ternura do teu coração e as tuas misericórdias se detêm para comigo. Para estes, a postura mudou. Essas pessoas não estão mais reclamando, elas estão clamando. Veja o versículo 16. Mas o Senhor é o nosso Pai. Não, ainda que Abraão não nos conheça, não é Abraão, ele não nos conhece. Israel não nos reconheça, não é Israel. Tu, Senhor, és o nosso Pai. Tu és o nosso Redentor. Tu és o nosso Pai. O coração de alguns começa a se voltar a Deus como Pai, porque o coração começa a mudar. Em meio aos suplicantes pedidos, aparece agora uma frase que constitui uma declaração nova e singular no Antigo Testamento, e já aponta para o Novo. Tu és o nosso Pai. Em total contraste com os interlocutores de Jesus em João 8,33, que tinham convicção e orgulho de sua filiação abraâmica, aqui a comunidade diz em sua súplica a Deus: não podemos depositar nossa confiança em Abraão nem em Jacó. Eles não nos conhecem. Deus é pai de Israel de uma forma totalmente diferente da paternidade de Abraão e Jacó em relação ao seu povo. Ele é pai vivo, presente, ele sabe, ele conhece, ele vê. Justamente nisso ele é pai, do fato de que podemos clamar a ele e ele se volta com misericórdia para o seu povo. Com ousadia, a fé salta por cima da distância entre Deus e o ser humano, que acabara de ser lamentada. O Pai é Salvador. A ênfase não recai sobre um parentesco físico. Do ponto de vista objetivo, essa designação para Deus foi preparada pelo que acabara de ser dito sobre a face e o Espírito de Deus. O Pai é nosso Redentor desde a antiguidade. Por isso, chamar Deus de Pai é apelar para a sua fidelidade. Deus tornou-se Pai porque teve misericórdia de seu povo em um determinado momento histórico. Em outras palavras, quem reconhece Deus como Redentor e Salvador na sua história de salvação, também pode chamá-lo de Pai. Esse povo começa a clamar e pedir pelo Pai. Por causa da confiança demonstrada nesse versículo 16 como Pai, surge um lamento no versículo 17. E qual que é o lamento do versículo 17? Diz assim: ó Senhor, por que nos desviaste? Por que nos fazes desviar dos teus caminhos? Por que endurece o nosso coração? Agora, o lamento não é mais porque Deus entregou o povo na mão dos inimigos. Agora, o lamento do povo de Israel, de alguns de Israel, é porque o coração é duro e não teme a Deus. Alguns começam a reconhecer que tem um coração duro, e é necessário que a gente reconheça que tem um coração duro para que haja o ajuste radical e para que haja transformação. O pedido é de socorro, é para que Deus volte. Veja o versículo 18. Só por um breve tempo 17. Volta por amor dos teus servos
e das tribos da sua herança. Olha o clamor agora, é um pedido de socorro. Volta, Deus. O devoto clama para que Deus volte. Clama para que Deus volte e socorra. Israel está sendo quebrado. Durante o exílio, continuou reclamando. Durante o período em que estava sendo disciplinado por Deus, continuou reclamando. Até que alguns começaram a olhar para dentro do seu próprio coração e falar: volta, Deus, o problema é conosco. Ser quebrado é doído, mas a minha oração é que nós possamos ser quebrados por Ele, porque nisso há ato de misericórdia dele. Que Deus te abençoe.